Olá, gestores da inovação. Quero falar com vocês hoje sobre as dores sentidas por aqueles que tentam implementar programas de inovação. Gladiadores, por que o termo que eu escolhi, né? Muitas vezes a gente entra na arena sozinho e para inovar e só tem uma opção, é acertar, ou seja, matar o oponente, que é a não inovação. Fazendo a parábola com a antiga Roma, o soldado mesmo depois de vencer seu oponente tinha que depender das benesses do imperador se ele mataria ou pouparia a vida do seu derrotado. Apontando o dedo para baixo, tinha que matar o derrotado. Ao contrário, ele preservava a vida. Mas voltando a nosso tema, né, as dores, eu tenho ouvido de muita gente, de muitos empresários e muitas empresas, as dificuldades que eles sentem ao implementarem um programa de inovação. Eu começaria por dizer que o pior de todas as dores, a pior de todas as dores é o medo de errar. É manter o sistema existente, é um sistema imunológico que a grande empresa cria para não fazer nada fora do padrão, nada fora da curva, porque não quer assumir riscos. Então a primeira dor que o gladiador vai enfrentar é exatamente o temor de propor, analisar o desconhecido, a busca do desconhecido. A gente sempre vê o pessoal falando, um time que está vencendo não se mexe. Era o que a Kodak pensava quando ela tinha 165 mil funcionários, dominava 85% do mercado mundial de papel fotográfico. Um de seus funcionários inventou ou desenvolveu a câmera digital, mas ela foi mantida na prateleira, na gaveta, com medo de canibalizar o seu core business. Isso levou a praticamente a extinção. Em 2012, a Kodak pede recuperação judicial. Hoje ela tem 5 mil funcionários. Uma grande diferença. O segundo ponto é a falta de apoio dos superiores. Isso é muito comum. Nós somos ensinados na escola a só dar a resposta certa, assim como se espera de todo gestor ou líder de uma equipe que ele saiba tudo, tenha todas as respostas, todas as perguntas. Então é muito difícil criar aquela cultura em que o próprio líder tem a humildade de dizer eu não sei e pergunta para a sua própria equipe como resolver determinados problemas, né? Então a falta de superiores é outro ponto muito característico. A falta de recursos humanos, tempo, a possibilidade de experimentar e errar, rapidamente corrigir o rumo e voltar a tentar novamente, nem sempre é compreendida, né? O excesso de burocracia. Como eu falei, as grandes empresas têm seus sistemas engessados, suas práticas, seus manuais de procedimento, e não só as grandes, as médias e pequenas também têm que seguir. Por exemplo, uma empresa familiar, o sujeito que teve a ideia e montou o negócio dificilmente vai aceitar o conselho de um jovem que está chegando e pode propor novas soluções e novos caminhos, mas nem sempre ele é ouvido, né? O desconhecimento das alavancas da inovação. O que eu chamo de alavancas da inovação? Existem estudos feitos por dois autores americanos que lançaram o livro The Idea Driven Company, a empresa dirigida pelas ideias, e eles falam claramente que 80% do potencial de melhoria contínua que existe numa empresa vem do pessoal da linha de frente. Ou seja, o empresário, o líder de uma empresa, de um negócio, que não sabe dar ouvidos ou dar voz ativa ao pessoal da linha de frente, que são aqueles que têm contato direto com o cliente, sabem quais são suas dores e muitas vezes como resolvê-las, perde uma oportunidade gigante de ter
uma fonte de melhoria contínua. No meu caso, na indústria têxtil, só o fato da gente dar voz ativa para o pessoal do chão de fábrica nos permitiu aumentar a velocidade da máquina em até 5 vezes, ou seja, um equipamento alemão que se dizia perfeito, ninguém imaginaria que se poderia chegar a aumentar sua velocidade e produtividade em 5 vezes, e isso foi feito pelo simples fato da gente empoderar o pessoal da linha de frente. A existência de uma cultura voltada à inovação. A gente sempre vê por aí que se você consegue compartilhar o propósito da empresa com o propósito de cada funcionário, aí a sinergia é inacreditavelmente forte. Hoje em dia os jovens não vêm apenas pelo salário ou por um emprego, eles vêm para ver cumprido um propósito que eles tenham. Então eles têm que dar liga, né, aderência entre o que ele aspira para a vida dele e o que a empresa vai exigir dele, e também a aspiração e a inspiração que essa empresa traz para ele. Então isso aí é outro ponto essencial. A falta ou a inexistência total de empoderamento do pessoal da linha de frente, nós já falamos, eles são os verdadeiros ativos ocultos. Imagina a gente não aproveitar esses 80%, ou seja, mantendo uma disciplina rígida e seguindo apenas o manual, a gente só obtém 20% da mente das pessoas. Imagina a gente conseguir soltar esse potencial adicional de 80%, ou seja, só aproveitar 1/5 do poder de contribuição de um funcionário realmente é muita miopia, né? O famoso mundo VUCA que nós vivemos hoje, né? Que ele é volátil, ele é incerto, é complexo, ambíguo e assusta. É natural que assuste e é natural que faça com que os gestores não queiram assumir riscos e queiram ficar na mesmice. Então, mas a gente vê que os grandes casos de sucesso foram exatamente daqueles ou das empresas e das equipes que ousaram inovar, seja de forma gradativa, uma melhoria contínua, ou completamente de forma exponencial, com vários exemplos que a gente tem por aí, de Uber, de Apple e tantos outros, que Steve Jobs dizia que nem sempre o consumidor sabe o que quer. Então ele criou produtos que encantavam, que nem existiam antes, e criou uma demanda para esses produtos e uma ordem de seguidores. Uma das coisas que a gente encontra com bastante frequência é exatamente a dificuldade de focar nas dores do cliente. Muitos se encantam com a solução que está se desenhando sem necessariamente focar na dor que o cliente sente. Não adianta nada nós inventarmos ou desenvolvermos um produto que seja fantástico, na nossa opinião, no nosso achômetro, mas que não resolva, não cure as dores do cliente. Por último, eu diria que ponto número 10 é como ressuscitar a criança que existe dentro de nós. Já repararam como seus filhos e netos não param de perguntar por quê? Por que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei aqui? Ah, foi a cegonha. A cegonha, quem é a cegonha? Como é que ela me carregou até aqui? Ou seja, as perguntas são contínuas e é assim que devem ser, porque elas retroalimentam a curiosidade e a busca de uma solução ainda melhor. Então, resumidamente, esses foram as principais dores que todo gestor de inovação, todo gladiador de inovação sente ao implementar o seu programa de inovação. Nos vídeos subsequentes, nós vamos focar cada uma dessas dores e como nós conseguimos resolvê-las, como é que nós superamos essas dificuldades, não só nós, como muitos dos depoimentos daqueles que a gente foi buscar e compartilhar as preocupações voltadas à gestão da inovação. Obrigado a todos, fiquem bem.